Bom, eu acho que eu tive um privilégio muito grande de assistir Indiana Jones depois de estar mais velho, né? De conseguir entender algumas coisas. Porque, nossa, como que eu aproveitei melhor que se eu tivesse visto quando eu era uma criança. A franquia Indiana Jones, pra mim, é uma das melhores que já existiram, porque tem de tudo nos filmes. Mas só que recentemente, depois de ver o Indiana Jones 5 e ficar um pouco triste, deitado no banho em posição fetal, né? Eu fiquei pensando uma coisa meio maluca assim. Eu acho que Indiana Jones só vai voltar a fazer sucesso em 2053. Pode lançar o que for que não vai dar certo. Vai ter que esperar chegar nessa época. E até o final desse vídeo eu vou te explicar o porquê desse raciocínio. Mas antes, eu acho que a gente tem que fazer uma viagem por essa história que com certeza já tocou o seu coração ou a sua infância. É hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Bom, talvez você tenha caído nesse vídeo aqui por causa do seu pai, da sua mãe, ou você fala assim, eu nunca assisti Indiana Jones, eu nem sei, eu gostei desses 5 aí, deve ter sido todo horrível. Mas não, a gente tava falando de um tempo diferente, onde os filmes eram deliciosos. Indiana Jones é um arqueólogo que, por acaso, está lá tentando descobrir algumas relíquias, né? Ou, na verdade, ele tá em várias missões, dependendo do filme. Por exemplo, tem um filme que ele vai atrás do Santo Graal, né? Tem um chicote dele que é inseparável, que ele faz tudo com aquele chicote. Eu imagino que ele toma banho com aquele chicote, né? Que ele consegue pegar o shampoo, o condicionador e tudo ao mesmo tempo. Ele também troca porradaria com os nazistas, né? Que é, assim, o principal alvo dele são os nazistas. E quem nunca viu uma cena num filme de um personagem fugindo de uma bola gigante, de pedra? Foi ele que inaugurou esse negócio todo aí. Bom, eu acho que com esses predicados você tá mais do que convidado para assistir Indiana Jones e agora a gente vai entender como ele foi produzido. As grandes ideias, pra mim, sempre começam no período de férias. Porque é a hora que você tá lá de boinha, pensando em qualquer coisa, pondo aquela cervejinha pra gelar, né? E Indiana Jones não é diferente, saiu daí também. Talvez você não saiba, se você ainda não viu o nosso vídeo sobre a história do Steven Spielberg, mas o George Lucas e o Steven Spielberg são amicíssimos. E durante um período de férias, foi aí que surgiu a ideia do Indiana Jones. Normalmente nas férias é aquele período também que você começa a reclamar da vida, fala assim, nossa, a vida é tão corrida, né, gente? A gente tem que amar mais as pessoas, ver mais o que é importante pra gente. Sempre acontece isso. E nessa conversa lá do Spielberg com o George Lucas, o Spielberg falou uma coisa para o George, assim, Jorginho, eu estou muito triste. Recentemente eu tive uma conversa lá com o dono lá do 007, o cara que tem os direitos, o Brócoli. O Brócoli não me desceu muito bem. Já fiz várias reuniões com ele, mas ele nunca deixa eu fazer um filme do 007. O meu sonho é fazer um filme do 007. E aí vários motivos aconteceram por causa disso, né? Antes, ele não tinha experiência pra isso, porque o Spielberg era um diretor novo. Falou assim, o quê? Eu não vou pôr esse filme, essa franquia de sucesso na mão desse jovem garoto, não, de jeito nenhum. E depois, mais pra frente ali, até um spoiler, né? Steven Spielberg ficou bilionário, aí eles acharam que não tinha cacife pra pagar ele pra dirigir o filme do 007, né? Mas isso é só um resumo da obra. Só que o George Lucas, ouvindo essas lamúrias todas, já tava enchendo o saco dele e falou assim, mas você não precisa se preocupar, você não precisa fazer filme do 007, porque eu tenho uma ideia muito melhor do que qualquer James Bond que eles vão poder criar. Assim, é mesmo? E qual que é? O nosso novo personagem, o Indiana Smith. Então, você falando assim em voz alta, até achei legal assim, a ideia do Indiana, né? Mas Smith? Não fica parecendo que esse cara do... Parece o advogado ali, o John Smith, qualquer coisa assim, né? Que tal se a gente chamasse de Indiana Jones? Eu não gostei muito desse nome não, mas vou apoiar também, e assim nasceu a história do personagem. Só que apesar da ideia pronta, o estúdio tava meio com o pé atrás de colocar o Steven Spielberg ali no projeto, sabe por quê? Ele tinha feito um filme que chamava 1941, que era um filme de comédia sobre a guerra lá, que não deu muito bom assim, eles ficaram meio cabreiro, né, meu? Mas só que depois de indas e vindas, conversas pra aqui e pra lá, o George Lucas, meu Deus do céu, aprova esse rapaz, deu tudo certo e foi superado. Agora, eles começavam a procurar o Indiana Jones, quem seria o intérprete desse personagem? A primeira escolha, com certeza, foi o Tom Selleck.
Você sabe quem que é o Tom Selleck? É aquele cara do Magnum P.I., sabe? Se você não conhece o Magnum P.I., sabe o Friends? Sabe aquele cara que namorou com a Mônica um tempo? O do bigodão? Pois é aquele rapaz. É preciso filhos para ficar com você, então eu quero filhos. O Tom Selleck, a hora que ele ouviu o projeto, falou assim, nossa, eu quero fazer parte desse negócio, está assinado, vamos começar agora. Mas a CBS, que estava aqui de olho, com aquele óculos na ponta do nariz, falou assim, querido, é o quê que você vai fazer? Não. A gente tinha acabado de assinar um contrato aqui, você não ia fazer o Magnum P.I.? Aí eu falei assim, não, pois é, eu tava até querendo mesmo, né, mas é porque chegou aqui esse tal Indiana Jones, eu fiquei interessado. E não liberaram, ligaram lá pra CBS, o Spielberg, o George Lucas ligou, o Papa, todo mundo ligou, ninguém deu jeito, e ele teve que recusar o papel. O bom é que deu muito bom pra ele, né? A série foi um sucesso e tal. Inclusive a CBS notou que eles estavam insistindo bastante, falou assim, eles estão insistindo demais, deve ter alguma coisa bem especial nesse rapaz, eu que não vou liberar ele de jeito nenhum. Só que eles podiam pegar alguém mais famoso, assim, pra fazer o Indiana Jones, mas eles não queriam fazer isso porque a ideia é que isso já fosse uma trilogia. E eles queriam pegar um ator que fosse mais desconhecido, que aí ele não ia cobrar tanto pra fazer, pra meio que criar uma identidade com ele e assim eles conseguirem crescer esse negócio juntos, entenderam? Só que aí, como não rolou com Tom Selleck, eles colocaram uma pessoa que era já mais conhecida, né? Que tava fazendo Star Wars, que foi o Harrison Ford. O George Lucas chegou pro Harrison Ford um dia e falou assim, aqui ó, esse aqui é o texto do Indiana Jones, você tem 1 hora pra decorar esse negócio aqui. Aí depois você vai falar com o Steven Spielberg lá, aí você se resolve, se ele te aprovar, tá aprovado. Decorou, foi lá, conversou com o Spielberg e o negócio foi de vento em popa a partir daí. Uma coisa que talvez você não saiba é em quem foi inspirado o Indiana Jones. E, inclusive, a hora que eu vi a foto, eu falei assim, meu Deus do céu, mas é muito parecido. Ele foi baseado no arqueólogo Roy Chapman Andrew, que fazia algumas expedições bem perigosas, assim, sabe? Inclusive, ele foi o primeiro a achar ovos fossilizados de dinossauros lá na Ásia, ou seja, um aventureiro de primeira categoria, e foi usado como inspiração. Bom, mas história pronta, tudo resolvido, nosso ator principal, quem que ele é inspirado e tal, precisamos criar uma música tema para esse personagem. E aí que foram conversar com quem? John Williams, que era assim com o Steven Spielberg. Eu já estou prometendo fazer um vídeo desse cara, tem quanto tempo aqui, Orlando? 84 anos. 84 anos ainda vamos fazer. Mas ele começa a criar algumas trilhas que ficaram muito memoráveis com Indiana Jones. Por exemplo, essa aqui. Que eu não sabia, mas se chama A Marcha dos Caçadores. Essa música aí tem nome. E ele começou a fazer várias trilhas para os diferentes personagens que apareciam no filme, né? E também para os diversos núcleos, tipo os nazistas, os outros personagens, cada um tinha uma música tema, que ficou bem. Williams, para você ter uma ideia, ele saiu da aposentadoria para fazer a música do Indiana Jones 5, que nós não vamos falar aqui nesse vídeo, porque a gente tá falando só de coisa boa, né? Eu gosto de falar só de coisa boa, então nós vamos só até a primeira trilogia, tá? Só como dado aqui, esse cara ele já ganhou 5 Oscars, né, de melhor trilha sonora, e ele foi a segunda pessoa mais indicada da história aos Oscars. Ele recebeu 53 indicações, ele só ficou atrás do Walt Disney, que recebeu 59 indicações. John Williams for Star Wars. O primeiro filme seria Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, de 1982. Mas esse era o ano da produção, e não o ano da história, que se passava mais ou menos em 1936. Nesse filme, o governo meio que fala pro Indiana Jones, Indiana Jones, tem uma arca super especial aí que, eu não sei se você já ouviu falar, mas é a Arca da Aliança, que estão as tabuletas lá que o Moisés escreveu os 10 mandamentos lá dentro dessa caixona, né? Eu queria que você pegasse esse negócio pra gente, você seria de bom tom que você fosse lá fazer isso pra gente? Aí ele, claro, sim, como não, senhor, vou lá procurar esse negócio. Só que é legal que no filme dá aqueles ares mais de uma coisa misteriosa, a Arca da Aliança. Os filmes do Indiana Jones tem uma mística um pouco diferente, que falando a história assim parece bobagem, mas ele consegue trazer isso muito bem pro filme em si. Eles gastaram 20 milhões de dólares e receberam em troca, em retorno, sorte ao revés ali do Banco Imobiliário, mais ou menos 380 milhões de dólares, ou seja, sucesso absoluto.
Tanto que esse filme concorreu ao Oscar naquele ano, mas perdeu pro filme Carruagens de Fogo, que você talvez não lembre, mas é daquela música que é um filme sobre corredores. E eu pensei que era sobre carruagens, mas são pessoas. Os carros são como as lanchas, as motos são como jet skis e os pedestres são como os banhistas. Todo vídeo que você abrir no YouTube aqui que vai falar sobre o Indiana Jones, eles vão falar sobre essa cena que eu vou falar aqui agora. Mas eu sou obrigado por contrato a falar isso, porque é uma curiosidade muito interessante, que é a cena do espadachim. Você já viu essa cena? O que acontece? Essa cena aí era pra ser uma batalha épica de espadachim ali com o Indiana Jones, eles lutando, pá, pim, pom, pom, pom. Só que o espadachim treinou pra caramba. Nossa, ele foi um ano treinando essa cena pra ficar uma cena épica e tal. Do nada o Harrison Ford improvisou a cena, deu um tiro nele e pronto, né? Foi a segunda cena que eles fizeram. Aí o Steven Spielberg olhou aquilo e falou assim, mas esse trem ficou bom, né? Melhor do que eu imaginei. E deixou no filme. Só que, por que o Harrison Ford fez isso? Ele fez porque ele já tinha tido uma desinteria, sabe? Ele tava cansado pra caramba, que é a pessoa que já está, assim, pela hora da morte. Ele meio que tava meio fraco e resolveu só dar um tiro ali pra acabar com aquela cena logo. Acabou que foi a cena que ficou. Outra cena que ficou muito icônica nesse filme foi a do Poço das Almas. Você lembra? As tochas estão apagando. Vai, sai logo daqui. Daqui a 1000 anos até você pode valer alguma coisa. Filho da mãe. Então, nessa cena que era pra ter cobras lá no Poço das Almas, né? Era pra ter cobras mecânicas, mas disseram que não ficaram muito boas, né? Que não tava dando aquela credibilidade total. Eles me colocam 10.000 cobras dentro de um poço. Outra cena que ficou bem marcada também tem a ver com bichos, que é a cena do Alfred Molina, que tem um tanto de aranha nas costas dele. Você lembra? Então, eu pensei que eram aranhas mecânicas, né? Mas não era, vocês acreditam? E que ele teve que filmar 2 vezes aquilo, porque eles colocaram as aranhas só macho atrás das costas dele, só que elas não mexeram, não fizeram nada. Aí na segunda cena eles colocaram uma aranha fêmea ali junto, aí os machos começaram a querer mostrar que, olha aqui, gata, como é que eu tô fortão, olha aqui, a testa tá estourando. Aí eles começaram a se movimentar e assim eles filmaram a cena e deu tudo certo. E no filme nós temos também o vilão, que é o Arnold Toth, né? Que é o nazista mor lá, que era pra ter sido um pouco diferente. Era pra ele ter sido um pouco nazista, meio ciborgue, mas ainda bem que eles conversaram bem antes, assim, aqui, não vamos fazer isso não, vai ficar uma bosta. Ninguém vai gostar desse negócio. Era pra ele ter um braço meio metralhadora, junto com uma antena. É o que? A Globo tá querendo pegar sinal de televisão? Não faz sentido. Não, e pra mim eu vou começar a explicar alguma coisa sobre a minha teoria do final do vídeo, mas é o seguinte, eles colocaram um macaco fazendo um Heil Hitler dentro do filme, vocês acreditam nisso? Oh my God! E também tem a cena clássica da bolota, da almôndega correndo atrás do Indiana Jones. Essa cena era pra ter sido uma cena assim, tipo, rolou uma almôndega, sabe? Mas o Spielberg viu aquilo ali e ficou encantado, falou assim, não, nós vamos ter que pôr essa bolona correndo atrás dele um monte de vezes pra gente ver, pegar todos os detalhes. Eles gravaram umas 10 vezes, coitado, teve que correr daquele trem um monte de vezes pra pegar ângulo daqui, ângulo de lá e tal, mas acho que se tornou uma das cenas mais clássicas do Indiana Jones de todos os tempos, né? Mas só que rolou uma teoria na internet, inclusive, que eu achei que é bem válida da gente trazer aqui pra gente fazer um questionamento. Porque alguns fãs dizem que o Indiana Jones no filme, teoricamente, é inútil. Ele é dispensável. Estranho, né? Mas você sabe por quê? Porque olha só, na história do filme, os nazistas vão lá, estão atrás da Arca da Aliança, né? Beleza, aí eles querem chegar na Arca da Aliança e o Indiana Jones tem que achar antes deles. Só que aí os nazistas chegam lá, pegam a Arca da Aliança, o Indiana Jones não consegue evitar nada, eles abrem e morrem, porque ela tinha altos segredos e coisas assim. Ou seja, se ele tivesse ido ou não ia resolver nada. Se ele não estivesse no filme, os nazistas ainda iam ter achado a arca e levado pra ilha e morrido depois de abrirem. Justamente como foi. Mas eu acho que não ia ser um negócio charmoso, assim, a gente talvez não tivesse o mesmo impacto. Então acho que tinha que ter o Indiana Jones lá, sim. E como o filme fez muito sucesso, vendeu mais de 1 milhão de VHS pelos Estados Unidos, ele também virou um jogo, um pra Atari 2600, que foi lançado em 1982.
Como fez bastante sucesso, vem aí o segundo filme da trilogia, Indiana Jones e o Templo da Perdição, de 1984, que apesar dos fãs acharem que é um filme mais pesado, que não gostam muito assim, não é tão bom igual o primeiro, eu, Renato Vambert Castro Júnior, na condição de mim mesmo, na minha opinião, acho esse quase o melhor filme da franquia, pra você ter uma ideia. Esse filme conta uma história anterior ao primeiro filme, né? Onde eles vão pra Índia. Eles estão fugindo lá do pessoal da China, tem uns mafiosos chineses e tal. Bom, mas no final das contas, eles chegam lá num povoado em que as crianças estão sendo escravizadas e estão rolando sacrifícios humanos. É aquele filme do coração que fica batendo aqui. Você lembra disso, né? Pois é, esse filme aí. Nesse filme são introduzidos novos rostos. As duas pessoas que entraram eram a Kate Capshaw e o Ke Huy Quan, que vocês podem achar que não conhecem, mas vocês conhecem demais da conta. Então, o Ke Huy Quan é aquele ator mirim que fez lá o Short Round lá no filme do Indiana Jones e também apareceu nos Goonies como o Data. Ele combinava muito com o estilo ali do Steven Spielberg, né, de direção. E ele e o Harrison Ford, eles foram muito amigos, né? Tanto é que ele conta que o Harrison Ford que ensinou ele a nadar, por exemplo. E quando ele ganhou o Oscar naquele filme do Tudo, a Todo Lugar, ao mesmo tempo, foi uma festa conjunta dos dois. And the Oscar goes to Everything, Everywhere, All at Once. E a Kate Capshaw é aquela moça, né, que fica gritando no filme o tempo inteiro. Vocês acreditam que ela não sabia gritar? Ela fala, eu não sabia. I didn't know how to scream. That was the first thing. I did not know how to scream. By the way, I didn't read all that either. And then she screams, hello, can she do anything else besides scream? Muito engraçadinho esse Steven Spielberg, né? Que casou com essa moça depois do filme. Ah, você não sabe gritar? Não, eu te ajudo. É assim, ó. Aqui, ó. Aqui nós temos algumas cenas clássicas também, principalmente envolvendo a Kate. Por exemplo, tem aquela cena dos insetos. Você lembra dela? Que essa aí não foi maquiagem não, sabe? Os insetos eram de verdade, disse que ela tomou até um remedinho pra fazer, porque realmente, assim, se ela não sabia gritar, aprendeu a olhar na hora. E também ela faz parte de uma das minhas cenas favoritas do Indiana Jones, que é aquela do cérebro de macaco, vocês lembram? Cérebro fresco de macaco. Que pra mim, diga-se de passagem, é um dos melhores desmaios do cinema. Pra mim é muito bom aquele desmaio dela. Eu sou sommelier de água e desmaio agora, Babelando. Claro que eles comeram, não era cérebro de macaco não, gente. Era creme de framboesa, aquele negócio do cérebro. Mas também, eu acho que é uma cena que não seria passada hoje em dia também. Ninguém ia animar a colocar num filme, sabe? Tem um pudor diferente até com essas coisas bobas de efeito. Todo mundo assim, ia começar, os direitos dos animais. Tenho certeza que ia começar a fazer um negócio assim. E o próprio Harrison Ford também fez uma cena ali que deu ruim pra ele, né? É uma cena que ele tava lá montando nos elefantes. Eu não sei se vocês lembram. Então, ele deu um jeito na bacia, sabe? Quando a pessoa, ai, nossa, me travou todo, assim, ele teve que ir até pros Estados Unidos, ficar uma semana lá pra, né, não tô aguentando. E pra não atrasar o filme, continuaram as filmagens com o dublê dele. Tem várias partes ali que não é o Harrison Ford e a gente nem tá sabendo. Bom, o filme teve alguns problemas, né? Primeiro que o pessoal achou ele meio mais fraco do que os outros. Eu acho ele muito bom também, na real também. Eu não sei por que o pessoal ficou mais chateado com esse filme aí, falou que não era muita arqueologia, era mais ação. Eu achei da hora demais a história, eu achei uma história mais sombria, achei muito bom. Tanto é que até criaram aquela faixa de idade 13 anos depois disso aí, porque não sabia se o filme era pra adolescente ou não era pra criança ou não era. Aí depois disso ficou meio que definido, isso mudou um pouco os rumos aí da classificação indicativa. E o filme teve treta também, né? Porque o filme, teoricamente, se passa na Índia.
E eles queriam filmar lá na Índia. Só que o governo indiano chegou assim, olhou do roteiro e falou assim, o quê? A gente é o quê? A gente faz o quê? Não, a gente corta isso, corta isso, corta isso. E o George Lucas e o Spielberg não animaram a fazer essas mudanças. Então eles foram gravar isso em outro país, no Sri Lanka. Mas também ninguém percebeu. Até porque eu não sei nem como é que é a montanha na Índia, né? Outra treta que teve também é que, teoricamente, era pra começar o filme na muralha da China. O Indiana Jones andando de moto, não sei o quê, mas o governo da China falou, o quê? Moto em cima da muralha? Não deixaram fazer isso aí, tá proibido. E mudaram pra uma cena da Kate Capshaw lá cantando Anything Goes, uma musiquinha. Pra começar ali de leve, um lounge. Opa, mas teve sucesso? Teve mais jogo? Teve Indiana Jones and the Temple of Doom, lançado em 1985 para Atari, Indiana Jones in the Lost Kingdom, lançado em 1985 para Commodore 64, e Indiana Jones in Revenge of the Ancients, lançado em 1987 para Apple II e PC-DOS. Mas essa trilogia teria um capítulo final. Vamos agora para Indiana Jones, A Última Cruzada de 1989, um filme que eu gosto muito também, porque fala sobre o Santo Graal, fala sobre os Templários, sobre as pistas lá, Dambral chupa Dambral, que é no negócio lá do Código da Vinci, não sei o quê. O Indiana Jones aqui que era show de bola. Aqui aparecem mais algumas carinhas novas, né? Por exemplo, agora o Indiana Jones vai atrás do Santo Graal com o pai dele. E os nazistas voltaram. Inclusive, esses uniformes pareciam bem nazistas mesmo, né? Até porque eles eram. You know, we had a lot of Nazis in the film. All of those uniforms, I think, were genuine ones that I found in Eastern Europe somewhere. Joanna Johnston worked with me on the 2 last Indiana Jones pictures. Nesse filme aqui, o George Lucas e o Steven Spielberg falaram assim, olha, a gente tava passando uma fase meio difícil lá no filme anterior, vamos deixar esse filme um pouco mais leve, pro povo reclamar um pouco menos? Vamos. Vamos deixar um pouquinho mais aventura? Vamos. Só que era pra ter outro nome, né? Eles quase desandaram aqui, que era Indiana Jones e o Rei Macaco. Ainda bem que deixaram a Última Cruzada, né? Porque nesse filme eles iam atrás de um negócio meio ficção científica, com o Rei Macaco. Era uma bagunça danada, gente. Ainda bem que não foi aprovado. Deixou isso lá pra falar com os aliens no Indiana Jones 4, que nós não vamos nem falar aqui. Mas eu gostei do filme. É só porque eu acho que a trilogia é o ápice. Eles não queriam colocar o negócio do Santo Graal muito na cara, assim, por causa do filme do Monty Python. Porque eles acharam assim, talvez aquele filme ali, eles vão achar que é o mesmo e não vão lá assistir. Mas deu tudo certo, ninguém associou uma coisa com a outra e deu tudo certo. Agora, olha só como é que o destino, ele é sarcástico. Por quê? Quem era o pai do Indiana Jones no filme? O Sean Connery, que por acaso foi o 007 durante muito tempo. Ou seja, que claro, foi uma escolha do Steven Spielberg. Ou seja, ele não fez o filme do 007, mas trouxe o 007 para participar. O Sean Connery ficou um pouco preocupado de ser o pai do Harrison Ford, porque ele era só 12 anos mais velho do que o Harrison Ford. Mas aí acabou que a gente nem percebeu isso também, né? Mas uma coisa muito engraçada é o dia que ele e o Harrison Ford gravaram as cenas um pouco mais à vontade, assim. E o senhor lembra a última vez que nós bebemos juntos, hein? Uhum. Eu tomei um milkshake. Uhum. Sobre o que conversamos? Não conversamos. E uma cena bem icônica que a gente tem aqui nesse filme, inclusive que foi a primeira cena usando uma computação gráfica, uma coisa assim mais elaborada, foi aqui nesse ponto que o negócio já tava chovendo dinheiro, entraram mais algumas outras mídias, começando pelos jogos. Teve Indiana Jones and the Last Crusade The Action Game, lançado para Nintendinho em 1989, Indiana Jones and the Last Crusade The Graphic Adventure, lançado em 1989 para MS-DOS, Indiana Jones Greatest Adventure, lançado em 1994 para Super Nintendo, Indiana Jones and the Fate of Atlantis, lançado em 1982 para PC e DOS,
The Young Indiana Jones Chronicles, lançado em 1993 para Nintendinho, Instruments of Chaos, starring Young Indiana Jones, lançado em 1994 para Sega, Indiana Jones and the Infernal Machine, lançado em 1999 para PC e Nintendo 64, e Indiana Jones and the Emperor's Tomb, lançado em 2003 para PlayStation 2, Xbox e PC. Mas não é só isso, porque eles foram lançar o Indiana Jones 4, né, aquele dos aliens e tal, só em 2008. Mas no meio do caminho, como eles não queriam mais fazer filme, eles lançaram uma série para televisão que mostrava as aventuras do Indiana Jones mais jovem, que por incrível que parível, né, foi um sucesso. Tiveram 2 temporadas e o próprio Harrison Ford aparece lá, não como um personagem principal, mas ele aparece. Teve também quadrinho, mais jogos, mais filmes, né? Mas o meu ponto aqui é que ele vai fazer sucesso só em 2053. Pra mim, Indiana Jones é uma das melhores franquias do cinema, porque ela tem aquela carinha do Steven Spielberg, que é uma aventura muito bem feita. Inclusive, se você for ver o vídeo que eu falei sobre os Goonies, que eu vou deixar no card aqui em cima, você vai ver que ele tem uma estética meio de aventura, igual o Indiana Jones fez. Só que o Indiana Jones consegue levar isso para um público mais velho, talvez. Os Goonies também todo mundo vê e se diverte, mas o Indiana Jones mais do que isso. Sabe qual que é o problema? É que Indiana Jones tem uma estética e tem que ter uma liberdade para falar de qualquer coisa que hoje a gente não tem. A gente vê, inclusive, que vários estilos de filmes foram e voltaram ao longo do tempo. Por exemplo, o filme de Velho Oeste, ele ficou fazendo sucesso durante um tempo, mas depois ele era meio morto. O filme de herói, antigamente era uma piada, sabe? Aqueles filmes dos anos 90 do Fantasma e tal, o Batman, mas chegou em 2012 e conseguiram dar um jeito de resolver aquilo e ele se tornou um grande sucesso, né? Eu acho que o filme de aventura, ele morreu por enquanto. A gente não tem filme de aventura por aventura, mas eu tenho certeza que daqui uns 30 anos, quando tiver passado toda essa coisa do totalmente politicamente correto, que a gente não pode falar sobre nada mesmo, a gente vai ter uma segunda onda de liberdade em que os filmes de aventura vão voltar e que talvez Indiana Jones seja possível. Se você assistiu Indiana Jones 5, você vai ver que ele é um filme totalmente podado. Podado. Ele é muito certinho, ele não tem nada muito fora da caixinha, sabe? Então, pra mim, Indiana Jones só voltará a fazer sucesso em 2053. Pode anotar na sua agendinha aí e me cobrar daqui 30 anos. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E ó, já dei a deixa aqui. Vai ver o vídeo do Spielberg, dos Goonies. Tem muito vídeo aqui pra você ver no NetShow. Tenho certeza que você vai gostar bastante. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!